Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora vamos falar sobre justiça e mediação. Comigo no estúdio está o advogado, procurador da Prefeitura, também mestre em Direito Empresarial e Cidadania, João Paulo Vieira Desch. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando contigo. Espero que essa seja a primeira de muitas visitas, porque o brasileiro, de uma forma geral, vive um processo de profunda confusão quando o assunto é direito. Nós temos um dos sistemas jurídicos mais elaborados e diga-se de passagem, intelectualizados do mundo, eu acho. Os nossos juristas são muito bons e reconhecidos internacionalmente por isso. Mas o nosso povo não conhece direito as leis do Brasil, ou seja, seus deveres e direitos, diga-se de passagem. Por isso a imprensa é tão importante nesse processo. E eu gostaria de parabenizá-lo pelo seu livro, publicado recentemente, Crise da Jurisdição e Mediação, que está comigo aqui nesse momento, da editora Novas Edições Acadêmicas. Senhor João Paulo Vieira Desch, eu gostaria que o senhor nos ajudasse, primeiro entendendo o título da obra. Por que Crise da Jurisdição e Mediação? Bem, na verdade, esse é o meu trabalho de dissertação no mestrado, que eu concluí em 2013, e fazendo uma introdução breve, hoje é notório que não o Poder Judiciário, mas a jurisdição como estrutura, ela está em crise, porque nós sabemos que nós temos aí processos infinitos em que, recentes notícias, nós vemos que está sendo julgado um processo da Princesa Isabel para saber de quem é a propriedade do palácio. Então, é algo assim absurdo nós pensarmos um processo que tramitou 123 anos. E no dia a dia da própria advocacia, eu percebi que as pessoas estavam descontentes com a demora dos processos e também descontentes com a forma que eles estavam se desenvolvendo. Aí eu acabei encontrando essa possibilidade da mediação. Ela é um meio alternativo à jurisdição. Eu sempre gosto de frisar que ele jamais irá substituir o Poder Judiciário. Ele vem auxiliando o Judiciário a resolver conflitos que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, aquilo que a pessoa pode abrir mão um pouquinho. E aí a mediação vem como essa alternativa para fazer com que alguns processos possam ser resolvidos entre as partes. É uma solução consensual do conflito, em que você você não tem a interferência de um terceiro para decidir o conflito, como acontece nos processos. Então, esse título ele tem esse intuito de apresentar que, de fato, existe hoje uma crise, não entre os profissionais, mas uma crise de estrutura, uma crise de tramitação dos processos, e a mediação como essa alternativa para a solução dos conflitos. Uhum. Bem, nós percebemos, quando falo nós, eu tenho que ser muito plural nesse processo, todo aquele que manteve contato com o universo da mediação. Então, as pessoas, enfim, vamos colocar dessa forma, percebem que a mediação realmente ela é mais rápida e barata. Sem dúvida. Né? Porque um processo na justiça consome o tempo dos profissionais envolvidos, enfim, é caro. Porque o conhecimento que se adquire na área de direito, são 5 anos de curso, depois tem as especializações, o profissional tem que cobrar por aquilo que ele faz. Sem dúvida né? alguma. A mediação ela oferece uma solução, o senhor coloca aqui, inclusive no subtítulo da obra, uma reflexão jurídico-econômica para uma nova resolução institucional de conflitos. Existe também o princípio de economia dentro daquilo que o senhor propõe nessa reflexão? Sem dúvida. E aí a gente pode estender o conceito de economia no sentido de tanta economia, como você bem disse, financeira, porque aí você não tem as custas no processo, você não tem todo o desgaste econômico, e também emocional, que um processo judicial hoje envolve um grande desgaste emocional, de audiências, do próprio conflito em si. E como eu falei, pela demora desse processo, o desgaste emocional também vai aumentando com o tempo. E essa questão institucional, dentro dessa pesquisa, eu concluí o meu mestrado em 2013, a lei de mediação entrou em vigor em 2015. Então ela é uma pesquisa pré-lei de mediação no Brasil. O que eu faço é um comparativo com as decisões e com as soluções de conflito no CADE, aqui no Brasil, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o órgão que julga as fusões entre empresas, como nós tivemos recente exemplo da Ambev, da Nestlé Garoto. Então, para buscar o consenso entre as empresas, por exemplo, para evitar monopólios, oligopólios. Eu também faço a pesquisa dentro do Mercosul, como que são resolvidos os conflitos,
e em sua grande maioria através de mediação, até mesmo pela economia, e também na OMC, Organização Mundial do Comércio. Então eu faço essa pesquisa nesses três órgãos, buscando já essa aplicação no Brasil, que em 2015 entrou em vigor a lei de mediação e no mesmo ano entra em vigor o novo Código de Processo Civil, que traz como um dos seus vetores a mediação. Então foi uma pesquisa pré-lei que teve um resultado positivo com a edição, tanto do Código de Processo Civil quanto da própria lei de mediação. Eu acho interessante o senhor ter passado por esses organismos, né? O CAD, a Organização Mundial do Comércio, né? Ter pesquisado a questão do Mercosul, porque quando a gente tem um embate, a gente fala de economia processual, eu falei antes de economia processual, economia para as partes, mas quando a gente fala de economia, e essas partes fazem parte da comunidade empresarial, ou seja, economia dentro do universo empresarial, a situação muda de figura, porque se existe uma resolução mais rápida para o conflito, automaticamente as partes que geram empregos e pagam seus funcionários, e pagam impostos também, isso é importante frisar, né? As partes se apaziguam mais cedo e, obviamente, conseguem injetar recursos naquilo que é importante de fato, né? Primeiro, a manutenção dos empregos que pertencem à sociedade, antes de mais nada, não pertencem ao trabalhador ou a empresa em si. Os empregos pertencem à sociedade, acho que tem um princípio jurídico, me corrija se eu estiver errado, mas também facilita a vida dos demais agentes envolvidos nesse processo, como o próprio Estado no recolhimento de tributos, né? Além das empresas que fazem investimento em pesquisa e em desenvolvimento, né? O que, obviamente, se o dinheiro estiver atrelado numa disputa jurídica, não vai acontecer. Sim. Pelo que o senhor pôde observar, o critério de ganho social presenciado nas suas pesquisas junto ao CAD, Conselho de Desenvolvimento Econômico do país, e a Organização Mundial do Comércio, realmente são significativos quando você encontra uma solução através da mediação? Não, sem dúvida, os ganhos são bastante significativos porque, como você bem disse, você tem a empresa ela não tem tempo, e se os esforços, tanto de pessoal quanto esforços financeiros, forem despendidos para a judicialização dos conflitos, vai deixar de investimentos que possam gerar novos empregos. Então nós temos aí vários os exemplos em que as empresas optam pelo acordo, optam pela solução consensual, para poder deixar investido o dinheiro na sua atividade e não em ações secundárias como uma ação judicial. E também o tempo que e principalmente nessa situação, se nós exemplificarmos através da OMC, são empresas em países distintos com legislações distintas. Então a OMC vai chamar para esse acordo em que as partes têm toda a autonomia de escolher a solução, escolher inclusive a legislação que será aplicada. E aí, porque se buscar a judicialização desse conflito, vai ter que se escolher algum foro competente e que aí vai fazer com que contratação de escritórios internacionais, e como você bem disse, sempre o custo é o fator, e hoje, na economia da forma que está se dirigindo, custo é um dos fatores fundamentais que a empresa vai sempre analisar. Pela sua experiência, é sempre possível chegar a um meio termo numa disputa? Sim, sem dúvida. E aí, é evidente, a pesquisa ela tem esse intuito jurídico e econômico, mas a gente pode exemplificar para qualquer situação, e aí eu posso fazer um exemplo rápido do que me despertou para essa mediação. Eu, atuando como advogado, uma senhora me procurou uma ação, um juizado especial, uma indenização por danos morais, na época era R$14 mil, era uma briga entre vizinhas. Fomos até a audiência, o juiz leigo na época, percebendo a situação, ele questionou a parte autora. Minha senhora, o que a senhora quer com esse processo? Ela falou, olha, o dinheiro até nem me interessa, eu quero que ela peça desculpas na frente do juiz. Então ele foi brilhante e sensível ao entender que aquele conflito não envolvia valores. Aquele conflito era uma briga pessoal. Então a senhora a qual eu estava acompanhando, ela fez o pedido de desculpas e encerrou-se um processo. Então aquilo me despertou porque nós precisamos entender o conflito e não apenas nos preocuparmos em dar uma resposta. Então, e nesse sentido, analisando após essa audiência, se de fato nós tivéssemos uma indenização, vamos imaginar,
4, 5 mil reais, ambas as partes sairiam insatisfeitas com a atuação do judiciário. Porque uma pessoa queria um pedido de desculpas, a outra não queria pagar determinado valor. Então, com aquela reunião de aproximadamente 5 minutos, resolveu-se um conflito e ambas saíram satisfeitas. Então, a gente pode exemplificar desde uma briga entre vizinhas até uma questão que envolve multinacionais. Porque a mediação tem por princípio a autonomia das partes, que elas resolvam o seu conflito, podendo abrir mão de uma determinada situação, buscando o bem maior, que é a solução do conflito. Doutor João Paulo Vieira Desk, obrigado pela sua participação hoje aqui. Estamos sempre de portas abertas para recebê-lo. Agradeço o convite, é um prazer e sempre que precisar estou à disposição. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.